Boa noite, seja bem-vindo ao VET Smart TV. Esta noite nós vamos transmitir a segunda de 4 palestras do Fórum Online VET Smart de Endocrinologia, que vai acontecer ao longo da primeira quinzena do mês de fevereiro. O meu nome é Thiago De Rogatis, o seu apresentador. O tema desta noite é Triagem Clínica e Laboratorial do Endocrinopata. Por onde começar? Você que está assistindo ao vivo aqui com a gente vai receber através do e-mail cadastrado no VetSmart o certificado de presença online. E o nome no certificado será exatamente aquele cadastrado. Então, se você deseja alterar esse nome, é só acessar a área de cadastro nas plataformas VetSmart e fazer a sua alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio da Royal Canin. A precisão nutricional é parte do DNA da Royal Canin. Sua ciência e profundo conhecimento das reais necessidades nutricionais de gatos e cães gera produtos inovadores. A Royal Canin compartilha sua paixão, contribuindo com a saúde e bem-estar dos animais de estimação em todo o mundo. E como patrocinadora, a Royal Canin sorteará uma maleta especial. Para participar, basta se cadastrar e assistir aqui com a gente a transmissão de hoje. Além desse sorteio, se você assistir às 4 palestras do Fórum Online VetSmart de Endocrinologia, você também concorrerá a um estetoscópio Littmann e a um ingresso para a Pet South America 2019. O vencedor ou vencedora deste prêmio especial será divulgado na última palestra do nosso fórum, não perca! A palestra de hoje será ministrada pela professora Viviane de Marco, que possui graduação, residência em clínica médica, doutorado em endocrinologia e mestrado em clínica médica pela USP, é docente da disciplina de clínica médica de cães e gatos da Universidade Santo Amaro, é docente do curso de mestrado em medicina veterinária da Universidade Santo Amaro, é sócia proprietária da NAIA Especialidades e responsável pelo serviço de endocrinologia de cães e gatos e é presidente da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária. Bom, agora eu vou passar a palavra à professora Viviane, que ministrará a sua apresentação. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente na VetSmart para ministrar mais uma palestra e fazer parte desse importante fórum de endocrinologia. E eu fiquei bastante feliz por eles terem escolhido a especialidade das especialidades para dar início a essas atividades de 2019, né, a endocrinologia. O meu muito obrigada à Royal Canin pelo convite, pela parceria, pela confiança e muito obrigada também à VetSmart por todo o carinho, por todo o suporte e respeito que eles têm conosco. Bom, com relação ao nosso tema, triagem clínica e laboratorial das endocrinopatias, por onde começar? Como vocês estão vendo, é um tema bastante abrangente, né? Confesso que foi bastante desafiador elaborar essa aula, porque aqui eu fui obrigada a falar um pouquinho de cada doença, né? Pontuando e discutindo as principais manifestações clínicas das endocrinopatias, os pontos importantes com relação ao exame físico, os exames laboratoriais, quais os melhores exames para serem solicitados e como interpretá-los, tá? Então foi sim bastante trabalhoso, mas eu espero que vocês gostem do resultado, tá? Então vamos dar início. Primeiro, quais são as principais endocrinopatias de cães e gatos? Existem várias doenças endócrinas que acometem a espécie canina e felina, mas aquelas que nós atendemos com maior frequência na nossa rotina clínica, sem dúvida nenhuma, são diabetes mellitus, o hiperadrenocorticismo, o hipoadrenocorticismo, os tumores adrenais, o hipo e o hipertireoidismo, insulinoma, sem falar na obesidade, que também é considerada uma doença endócrina. Mas quando a gente vai suspeitar de uma endocrinopatia, né? Quais são as manifestações que nos chamam a atenção? Primeiro, a gente sempre brinca, né? A professora Márcia Jericó sempre fala que todo poodle branco, em algum momento, vai desenvolver uma endocrinopatia. Então, quando você atender um poodle branco, é bom a gente ficar bastante atento, né? Porque ele pode ter, como vocês estão vendo aí, o hipotireoidismo, um diabetes mellitus ou um hiperadrenocorticismo.
Hoje em dia nem tanto, mas eu lembro que 10, 15 anos atrás nós atendíamos muitos poodles e a grande maioria tinha hiperadrenocorticismo ou diabetes mellitus. Hoje em dia a raça acabou sendo um pouco substituída por outras raças de pequeno porte, como o Shih Tzu, o Lhasa, o York, e são vistas com menos frequência na rotina, mas ainda é uma raça muito predisposta à endocrinopatia. Outra raça que nós vemos bastante também é o Labrador, que é uma raça muito predisposta ao hipotireoidismo, à obesidade e também ao hiperadrenocorticismo. E outra raça que nós devemos nos preocupar é o Schnauzer, porque, infelizmente, aproximadamente 30% dos schnauzers rígidos, assintomáticos, saudáveis, vão desenvolver hiperlipidemia primária em algum momento da vida deles, principalmente quando eles tiverem uma idade superior a 8 anos. Então, é importante que essa raça anualmente seja monitorada com relação às dosagens de triglicérides e colesterol. Além dessas raças, quais são as outras raças que comumente apresentam doenças hormonais? Então, o Shih Tzu, o Lhasa, o York, Maltês, Tekel, o Poodle, como nós já falamos, o Beagle, Labrador e Pitbull. Existem outras, obviamente, todas as raças e mesmo os animais sem raça definida podem apresentar endocrinopatias, mas eu pontuei aqui aquelas que nós vemos realmente com mais frequência. E como a gente reconhece, essas endocrinopatias? Como toda doença clínica, é importante que a gente se baseie numa ótima anamnese, que a gente avalie minuciosamente todas as manifestações clínicas desses animais, que a gente observe com cuidado as alterações laboratoriais que esses animais apresentam, que isso vai nos auxiliar bastante a construir uma suspeita inicial, uma suspeita diagnóstica inicial, para daí sim solicitar os testes hormonais específicos. No entanto, as endocrinopatias compartilham de sintomas semelhantes, entre elas. Por exemplo, existe uma grande variedade de sintomas e muitas vezes inespecíficos. Poliúria e polidipsia é o principal sintoma apresentado na maioria das endocrinopatias. Porém, um animal com poliúria ou polidipsia pode ter hiperadreno, pode ter diabetes, pode ter hipertireoidismo, pode ter hipercalcemia, pode ter feocromocitoma. Então, realmente é um achado inespecífico. O exame físico, muitas vezes, ele é valioso. É lógico que nós temos que fazer sempre o exame físico completo. E tem algumas doenças que têm características que são claras, se elas denunciam que o animal apresenta doença, como, por exemplo, um abdômen extremamente distendido, atrofia cutânea, telangiectasia, fala a favor de um quadro de hiperadrenocorticismo. Um animal com mixedema facial, com face trágica, cauda de rato, também fala a favor de um quadro de hipotireoidismo. Mas, muitas vezes, esses animais não apresentam qualquer alteração ao exame físico, geralmente quando se trata de início da doença. Se esse animal está ainda apresentando a doença há poucos meses, muitas vezes ele ainda não vai ter um fenótipo claro daquela doença, mas é uma questão de tempo, que em algum momento ele vai manifestar isso. E aí sim, nós partimos para a interpretação dos testes hormonais. Só que qual é o grande problema? Os testes hormonais, eles têm que ser interpretados com muita cautela, porque os hormônios, eles sofrem muita influência de vários fármacos e de doenças não endócrinas, que podem provocar resultados falsos positivos ou mesmo falsos negativos. Então, a gente precisa avaliar todo esse conjunto, com muito cuidado para poder diagnosticar corretamente as endocrinopatias. E aqui, para fazer uma abordagem geral, quais os principais sintomas, quais as principais manifestações clínicas dos endocrinopatas? Sem dúvida nenhuma, poliúria, polidipsia são os mais frequentes, mas também a polifagia, o ganho ou a perda de peso e as alterações tegumentares, representadas aqui principalmente pela alopecia, que geralmente no endocrinopata é simétrica e bilateral. Então, esses sintomas sempre chamam muito a atenção e despertam a nossa curiosidade para investigação de uma endocrinopatia. Aqui a gente vai tentar abordar rapidamente essas manifestações clínicas de forma isolada para a gente entender um pouquinho. Por exemplo, a poliúria, é importante a gente identificar se existe de fato ou não, e isso depende de uma boa anamnese, Porque muitas vezes quando nós perguntamos para os proprietários, se o animal urina bastante, toma muita água, come muito, a maioria vai responder que sim.
Mas será que esse sim é patológico ou será que é um sim representa uma situação normal, que ele sempre apresentou isso? Então é importante a gente explicar para o proprietário e saber como fazer essa pergunta. A poliúria ela é considerada quando o volume urinário excede 50 ml por quilo por dia, que obviamente ninguém vai fazer esse tipo de mensuração, mas o proprietário ele consegue sim avaliar se o animal dele está urinando com mais frequência, se o volume da urina aumentou, né, se ele está tendo que trocar o tapetinho higiênico com mais frequência, tudo isso é importante. Então a anamnese é fundamental. E é importante nós explicarmos a ele o que é, de fato, a poliúria e diferenciar de uma polaciúria, porque muitas vezes pode haver confusão com esses significados desses termos. E outra coisa, sempre foi assim? Se ele realmente tem poliúria, ele tem poliúria há quanto tempo? Porque é improvável que ele tenha uma poliúria patológica por causa, por exemplo, de um hiperadrenocorticismo há 6 anos, né? Então, talvez isso seja comum, seja normal desse animal. Então, é importante a gente avaliar se sempre foi assim, qual é a coloração da urina, se é uma urina bastante clara, né? Se tem uma coloração mais amarelada, né? Então, todas essas informações ajudam a gente a definir se realmente a poliúria existe ou não. E, além disso, é lógico que nós temos que nos basear em algum exame laboratorial para confirmar essa informação. E nada melhor do que um exame de urina. E aí nós avaliamos a densidade urinária. Uma urina normal apresenta, em média, densidade urinária acima de 1,05. Já uma urina relativamente diluída apresenta uma densidade entre 1,012 a 1,025. E um animal que apresenta uma poliúria importante, a densidade urinária está bem baixa, né? Então está inferior a 1,012. E aqui só para a gente poder raciocinar um pouco em cima dos diferentes diagnósticos diferenciais de acordo com a densidade urinária desse animal. Por exemplo, se a gente for considerar animais que tenham poliúria com qualquer valor de densidade urinária inferior a 1,020, eu vou ter uma lista enorme de doenças, né, para a gente investigar. Então, doença renal crônica, hiperadrenocorticismo, hipoadreno, hipertireoidismo, hipercalcemia, pielonefrite, pode ser secundário a fármaco, diuréticos, corticoides, fenobarbital, pode estar associado a hipocalemia ou até uma diurese pós-obstrutiva. Quando eu estreito um pouco mais esse intervalo, de 1,008 a 1,012, aí eu já me forço a pensar principalmente em algum quadro de doença renal ou no próprio hiperadrenocorticismo. E quando essa densidade é menor ainda, na faixa de hipostenúria, ou seja, inferior a 1,008, aí sim eu vou considerar principalmente os quadros de diabetes insípidos, que pode ser central ou nefrogênica, ainda um quadro de hiperadrenocorticismo e, por último, uma polidipsia psicogênica. Porque a polidipsia psicogênica, ela é bastante rara e o diagnóstico é por exclusão. Mas vejam que no caso do hiperadrenocorticismo, ele pode ter o intervalo de densidade urinária bastante variável, pode ser qualquer coisa inferior a 1,020, inclusive inferior a 1,008. Então é importante a gente avaliar isso. E a polidipsia? Quando que a gente considera que esse animal realmente apresenta uma polidipsia verdadeira? Quando ele ingere um volume de água superior ou igual a 90 a 100 ml por quilo por dia, no caso dos cães, e 45 ml por quilo por dia no caso dos gatos. Também é muito frequente nós perguntarmos se o animal toma bastante água e ouvirmos uma resposta positiva. Sim, mas será que isso realmente está acima do normal? Então, embora seja um pouco trabalhoso, nos ajuda muito solicitar ao proprietário que mensure a quantidade de água que esse animal ingere num período de 24 horas, né? Então, ele coloca lá uma quantidade conhecida às 8 horas da manhã, avalia a diferença às 8 horas da noite, depois novamente entre 8 horas da noite e 8 horas da manhã. O ideal seria fazer isso uns 3 dias consecutivos, né? Em dias que a temperatura não está extremamente elevada, extremamente baixa, para a gente poder interpretar de forma adequada. E a polidipsia geralmente é secundária, geralmente ela é compensatória a um quadro de poliúria. Então, dificilmente nós vamos ter esse sintoma de forma isolada.
O animal que tem polidipsia geralmente tem poliúria e vice-versa. Já a polidipsia primária ou psicogênica, como falado anteriormente, ela é bastante rara e o diagnóstico é por exclusão. Para eu poder falar que isso é psicogênico, eu tenho que excluir todas as outras causas de poliúria e polidipsia. E a polidipsia psicogênica tem um fator também comportamental, ela é mais frequente em animais de grande porte, que vivem num ambiente restrito, animais hiperativos, ou numa situação em que foi introduzido um animal novo, né? Então, geralmente tem distúrbio comportamental associado. Então, também vale a pena questionar isso na anamnese. E outro desafio, hoje em dia, é identificar se realmente o animal apresenta polifagia ou não. Porque eu acho que de cada 10 animais que nós questionamos, né, ao proprietário durante a consulta, se ele apresenta ou não a polifagia, 10 apresentam polifagia. Mas será que é polifagia mesmo? Porque ele é polifágico para quê? É para ração? É só para guloseimas? É para alimentação caseira só no momento em que os proprietários estão tendo as suas refeições? Então, isso também é importante a gente investigar para saber se isso é um sintoma ou se é um comportamento normal daquele animal. Então, a gente tem que perguntar de diferentes formas para tentar ouvir a resposta certa. Ele é muito ansioso para comer? Ele come muito rápido? Ele fica latindo? Ele não te deixa em paz? Né? Então, a gente percebe que aqueles cães com hiperadreno, o proprietário realmente se queixa muito da polifagia, porque são animais que não param de latir, ficam pedindo comida o tempo todo, né? Eles comem muito rápido, às vezes até engasgam, apresentam êmese na sequência, né? Ou regurgitação, né? Então, quando nós utilizávamos com mais frequência o metotano para tratar o hiperadrenocorticismo, era muito frequente nós solicitarmos ao proprietário que cronometrasse o tempo de alimentação do animal. Porque no início da doença eles comem muito rápido e depois, conforme esse cortisol vai melhorando, eles começam a comer de forma mais pausada, de forma mais tranquila e às vezes até deixando um restinho no prato. Então essa informação é importante. E se ele realmente é polifágico, há quanto tempo ele é polifágico? Sempre foi assim? Ou ele desenvolveu isso depois que foi castrado? Ou desenvolveu isso nos últimos 2 meses? Tá? Então, tudo isso é importante a gente abordar. E tem contactantes, porque também é importante saber se o animal não come rápido para poder roubar o do amiguinho que está lá com ele se alimentando no mesmo tempo, né? Então, essas informações da anamnese são muito valiosas. Outra coisa que é importante a gente investigar é se essa polifagia está associada a um ganho de peso, a perda de peso ou se não tem alteração nenhuma no peso. Quando a polifagia está associada a ganho de peso, tem algumas possibilidades. Ou a comida realmente está muito boa, né? Está uma dieta extremamente palatável e muito calórica. Ou esse animal pode estar em crescimento, ou pode se tratar de uma cadela prenhe, pode ser um animal que está sendo tratado com medicações que favorecem a polifagia e o ganho de peso, ou pode ser um quadro realmente de endocrinopatia, como hiperadrenocorticismo, hipoglicemia ou acromegalia. Agora, se essa polifagia estiver associada à perda de peso, nós podemos pensar em dieta em baixa caloria, em quadros de diabetes mellitus, quadros de hipertireoidismo ou síndrome de má absorção, insuficiência pancreática exócrina ou até o megaesôfago. E se ele tiver uma polifagia sem qualquer alteração no peso, pode ser simplesmente que ele tenha aumentado o nível de atividade física ou está sendo exposto a temperaturas muito frias, ou trata-se de uma fêmea em lactação, ou ainda é um estágio muito inicial de doença que ainda não deu tempo para ele manifestar distúrbio de peso, né? Então é um animal que a gente precisa acompanhar. E outra coisa, como a gente avalia esse ganho de peso? Né? Como foi a evolução? Em quanto tempo ele ganhou peso? Ele já é obeso desde 1 ano de idade? Desde filhote? Ou ele ganhou peso recentemente? Foi após a castração? Mudar os hábitos alimentares? Ele sempre foi um animal que comeu alimento comercial seco e de repente você começou a misturar um alimento caseiro, começou a dar mais petiscos. Era um animal que praticava algum tipo de atividade física, caminhava diariamente, agora por conta de trabalho ou mudança de ambiente ele não passeia mais. É um animal que toma esporadicamente glicocorticoide por causa de dermatites alérgicas, problemas ortopédicos, enfim. Ou é um animal
de repente com epilepsia, que é tratado cronicamente com fenobarbital, que sabidamente faz o animal ganhar peso e aumentar o apetite. Ou se não for nada disso, temos que investigar de fato se esse animal apresenta uma doença endócrina. E outra coisa também que é importante é avaliar como é esse padrão de obesidade. Ela é central ou ela é periférica? Então, nós sabemos que no caso do hiperadrenocorticismo, é comum aquela obesidade intraabdominal, que confere aquele abdômen abaulado, distendido ao animal. Então, é a obesidade visceral, que inclusive é a obesidade mais deletéria, né, que causa mais complicações metabólicas ao animal. E tem também aquela obesidade generalizada e periférica, que é o caso desse colotinho aí, nesse poodle preto, né? Então, também é importante a gente avaliar o padrão de adiposidade desse animal. E os reflexos tegumentares? Então, aí nem se fale, né? É muito frequente as pessoas que trabalham com dermatologia atenderem doenças endócrinas, porque as endocrinopatias apresentam uma série de repercussões tegumentares, várias alterações, né? Então, alopecia, hiperpigmentação, discromia. Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, esse chow-chow apresenta um hipotireoidismo, tem discromia do pelame, rarefação pilosa, cauda de rato. Esse gatinho aqui no centro tem hipertireoidismo, então por lambedura compulsiva ele desenvolveu essa alopecia. E o poodle aqui à direita apresenta uma alopecia generalizada, né, e ele tem hiperadrenocorticismo associado a diabetes. Então são várias as alterações dermatológicas. E a alopecia no endocrinopata, ela é não pruriginosa, não inflamatória, e os principais diagnósticos diferenciais são o hiperadrenocorticismo, o hipotireoidismo, o hiperestrogenismo e a alopecia X. Então, a minha intenção com esses slides foi de tentar sempre estimular o raciocínio de todos os diagnósticos diferenciais possíveis para aquele sintoma, né? Para facilitar a gente ampliar o leque de opções diagnósticas diante dessas manifestações. E além da alopecia, existem vários achados dermatológicos que são mais específicos de cada doença, né? Então, por exemplo, no hiperadrenocorticismo, nós vemos em casos muito crônicos, né, esse abdômen muito distendido, com essa telangiectasia, essas estriações violáceas, né, que denota uma atrofia cutânea importante, essa hiperpigmentação em noz moscada, em região abdominal, a calcinose cutânea e os quadros de piodermite recidivante que são muito frequentes nessa doença. E no caso do hipotireoidismo, também nós vemos com frequência a face trágica, né, que é conferida por esse mixedema facial. Então, nesse animal aqui, isso está bem visível. Nesse poodle aqui também está bem visível esse mixedema facial. Também é frequente a cauda de rato, né, a alopecia e a hiperpigmentação cutânea. Então, são várias as alterações que podem ser observadas nessas diferentes endocrinopatias. Nos gatos com hipertireoidismo, eles também podem apresentar alopecia, e aí, no caso, é por conta de lambedura compulsiva mesmo, então é iatrogênica. Ele que